Hare Krishna, boa noite. Estamos aqui para mais uma live do Luz do Bhagavata. Se alguém puder me informar sobre imagem e áudio. Tô com o microfonezinho aqui, ver se dá para eu escutar direitinho. Então, pessoal, enquanto vocês vão entrando, a gente está aqui fazendo uma live hoje à noite por causa do aparecimento de Rukmini Devi. Hoje é o dia do nascimento de Rukmini Devi, que é a principal consorte, a principal rainha de Krishna, das 16.108 rainhas de Krishna em Dwaraka. Ela é considerada a rainha principal. E enquanto o pessoal vai entrando, vou aproveitar para falar para vocês que aqui na página do Luz do Bhagavata, além da gente compartilhar um conteúdo sobre a literatura do Bhagavata Purana, de filosofia, a gente também faz as lives nas datas comemorativas relacionadas ao Gaudiya Vaishnavismo. São personalidades que normalmente estão no Bhagavata, então a gente tenta abordar sobre elas para que se torne mais acessível esse conhecimento em relação ao Srimad Bhagavata. Boa noite, Hare Krishna, Liu Pinheiro, boa noite, Paula, Vólia, José Carlos, Geraldo, boa noite para todo mundo, Madhu Kirtana, Anandarasa, sejam todos bem-vindos. E nós temos, além da página, a gente tem os grupos de estudo. Então, nesses grupos de estudo, a gente tem o grupo do Bhagavatam, às 9 da manhã, nos sábados, a cada 15 dias, e um grupo às 18 horas. Então, tem esses dois horários que a gente faz um estudo descontraído, amigável do Bhagavatam, verso por verso. E a gente está há 1 ano já fazendo esses grupos. Quem tiver interesse em participar, manda um direct aqui na página que a gente inclui a pessoa no horário que for mais adequado para ela. Sábado sim, sábado não. E também a gente tem todos os domingos um grupo sobre a Japa e Mahamantra Hare Krishna, qual é chamado A Arte de Cantar Hare Krishna. Então é focado no canto do mantra. Então, todos os domingos às 19 horas, às vezes às 8, como hoje vai ser às 8 horas. E a gente tem um grupo também, a gente faz toda semana, são encontros mais curtos que os do Bhagavatam. Quem tiver interesse em entender um pouco melhor o cantar do Mahamantra e o cantar da Japa, pode participar desse grupo com a gente também, tá certo? Então, ficam todos convidados para participar desses grupos. E vou trazer uma introdução um pouquinho sobre a temática de hoje. Então, Rukmini Devi, uma personalidade muito incrível, excelsa. Ela é a própria deusa da fortuna, ela é a própria Lakshmi Devi, ela é uma expansão de Lakshmi Devi e uma expansão plenária de Srimati Radharani, da própria Srimati Radharani. Então, ela é a eterna consorte de Krishna. E tem uns passatempos muito legais no Bhagavatam sobre ela e Krishna. E hoje a gente vai ver sobre eles, principalmente a gente vai ver como que se deu o encontro de Rukmini e Krishna quando Krishna veio há 5.000 anos atrás. Então teve um momento no qual eles puderam se reencontrar e estar juntos. E isso Krishna já estava em Dwaraka e não estava mais em Vrindavana. E aí Rukmini estava para casar com um rei de natureza demoníaca e ela pede para Krishna raptá-lo, sequestrá-la, né, na realidade. E é uma cena, é muito legal esse passatempo e a gente vai ver como isso se desenrola até o casamento deles, tá certo? E se der tempo eu conto mais um depois. Então, podem recitar comigo em casa a oração para a gente pedir as bênçãos para o mestre espiritual e para o próprio Krishna e o Bhagavatam nos abençoar nesse estudo e nessa escuta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então tá, gente. Eu vou ler um trechinho de um significado de Srila Prabhupada, do canto 10, tá? Esses passatempos de Rukmini e Krishna são do canto 10 do Bhagavatam. E num dos significados ao longo dessa história, eu vou fazer uma introdução em relação aos passatempos de Krishna.
para a gente entender esse local desses passatempos que são tão assim, uau, Krishna fez isso, Krishna fez isso, mas Krishna tem um local especial para executar esses passatempos. Então, no capítulo 52, verso 36, no significado, Srila Prabhupada faz uma alerta de compreensão em relação aos passatempos de Krishna. E ele diz assim: portanto, o corpo transcendental do Senhor Krishna é percebido, compreendido, ou em outras palavras, captado pelos devotos quando o Senhor vem exibir os seus passatempos transcendentais. Estes passatempos não são um capricho, mas fazem parte do complexo programa estruturado e executado pelo próprio Senhor, com a finalidade de despertar as almas condicionadas para o seu amor e devoção naturais por Ele, e para levá-las de volta ao Supremo. Deixa eu Prabhupada aqui. Já. Então, o que Srila Prabhupada está querendo dizer aqui é que esses passatempos não são um capricho, ou seja, eles não são assim, Krishna resolveu executar uma aventura amorosa aqui na Terra, ou que nesses tempos eu escutei uma pessoa me falando, os deuses vêm porque eles querem experimentar as emoções humanas. Não, não é isso. Krishna está sendo ele mesmo e está executando atividades que servem para que hoje, por exemplo, as pessoas, as almas de Kali Yuga condicionadas possam estar recitando, lembrando dele, se regozijando com esses passatempos, né? Para que a gente possa usar a nossa capacidade da audição e da fala justamente para glorificar esses passatempos que o Senhor Supremo vem pessoalmente para executar. Então, o fato de Rukmini e Krishna ficarem juntos é um benefício para toda a humanidade, né, e não um benefício somente para Krishna, porque o que Krishna faz nas suas lilas beneficia a todos, afinal ele é o bem-querente de todos. Então, só que ele executa isso de forma maravilhosa, porque Krishna é Krishna, né? Então vamos ler o verso que dá início a essa história. Então, versos 16 e 17, capítulo 52, canto 10. Bhagavanapi Govinda Upayeme Kurudvaha Vaidarbim Bhishmaka Sutam Shriyomatram Swayam Vare Pramatyatara Saragna Shauvadim Chadyat Pakshagam Pashyatam Sarvalukanam Tarkisha Putra Sudam Iva. Bhagavan, o Senhor Supremo, Api, de fato, Govinda, Krishna, Upayeme, casou-se, Kuru Udwaha, ó herói dentre os Kurus, Parikshit, Vaidarbhin com Rukmini, Bhishmaka Sutan, a filha do rei Bhishmaka, Shriya, da deusa da fortuna, Matran, a porção plenária, Swayamvare, por sua própria escolha, Pramatya, subjugando, Tarasa, a força, Ragna, reis, Shalva, Adin, Shalva e outros, Chaidya, de Shishupala, Pakshagan, os partidários, Pashyatan, enquanto olhavam, Sarva, todas, Lokanan, as pessoas, Tarksha Putra, o filho de Tarksha, Garuda, Sudan, o néctar dos céus, e vá como. Então, tradução e significado por Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Brahmarshi, se você estiver me escutando, é melhor tirar os gatinhos aqui do quarto. Obrigada. Então, tradução. Ó herói dentre os Kurus, o próprio Senhor Supremo, Govinda, casou-se com a filha de Bhishmaka, Vaidarbhi, que era uma expansão direta da deusa da fortuna. O Senhor fez isso devido ao desejo dela, e no processo derrotou Shalva e outros reis que tomaram o partido de Shishupala. Em verdade, enquanto todos assistiam, Shri Krishna arrebatou Rukmini, assim como Garuda ousadamente roubou o néctar dos semideuses. Significado. Shladiva Goswami tece os seguintes comentários profundos sobre estes dois versos. As palavras Shriyo Matram indicam que a bela Rukmini é uma expansão direta da eterna deusa da fortuna. Ela, portanto, é digna de ser a noiva da personalidade de Deus. Como se afirma no Brahma Samhita, Shriya Kanta Kantaha Parama Purushaha. No mundo espiritual, todas as amantes são deusas da fortuna,
e o amante é a suprema personalidade. Assim explica Shuladiva Goswami. Srimati Rukmini Devi é uma porção plenária de Srimati Radharani. A seção Kartika Mahatmya do Padma Purana declara que Kaishore Gopa Kanyasta Yauvane Raja Kanyakaha. Na infância, Shri Krishna se divertia com as filhas dos vaqueiros e na adolescência ele se divertia com as filhas dos reis. De modo semelhante, no Skanda Purana, encontramos esta declaração. Rukmini Dwaratyam Turada Vrindavane Vane. Rukmini é em Dwaraka, o que Radha é na floresta de Vrindavana. O termo Swayamvare, neste contexto, significa por sua própria escolha. Embora a palavra em geral se refira a uma cerimônia védica formal em que uma jovem da aristocracia escolhe seu marido, aqui ela indica os acontecimentos informais e até sem precedentes que cercam o casamento de Krishna com Rukmini. De fato, Shri Krishna e Srimati Rukmini escolheram um ao outro por causa de seu amor transcendental eterno. Deixa eu Prabhupada aqui, tchau. Então, aqui Prabhupada trouxe muito bem no significado qual é a posição de Rukmini e qual é a posição de Krishna, e como que eles fazem essa aventura amorosa transcendental acontecer aqui. Então, qual é o contexto prévio ao rapto de Rukmini? Ela aqui nesse verso ela é chamada de Vaidharbi, porque ela é filha de Bhishmaka, governante de Vidarbha, e ela é irmã de Rukmi. E Rukmi, o irmão de Rukmini, ele é amigo de Shishupala. Shishupala, ele é o prometido a casar com Rukmini. E o pai de Rukmini, Bhishmaka, ele concede a mão de Rukmini a Shishupala meramente porque ele tem uma afeição muito forte pelo seu filho. Então, Sridhara Swami explica, né, que o motivo pelo qual Bhishmaka entrega a mão não é porque ele realmente achava que Shishupala era a pessoa, mas devido a tanta afeição pelo seu filho queria tanto que a sua irmã casasse com seu amigo Shishupala, Bhishmaka cede. A gente vê essas situações no Mahabharata, no Bhagavatam, mesmo quando o Dhritarashtra cede sempre a Duryodhana pela afeição amorosa ao filho, né? Mas Bhishmaka, sabia que Krishna era a pessoa qualificada para estar com Rukmini. Então, no verso seguinte, a esse que eu li agora, está tendo essa conversa no Bhagavatam entre Parikshit Maharaj e Shukadeva Goswami. E Parikshit Maharaj pede para Shukadeva, por favor, me descreva como que ocorreu o casamento e o rapto de Rukmini Devi com Krishna. Então, aí é descrito que ouvir os passatempos sobre Krishna é sempre novo e sempre limpa o coração da entidade viva. Então é sempre renovado. Eu achei muito interessante que Prabhupada comentou isso, porque a gente está sempre dizendo isso e ao longo da nossa vida espiritual a gente vai ouvir esses passatempos muitas vezes, e às vezes os mesmos. Só que esses passatempos são sempre novos, isso que Prabhupada está dizendo, porque eles sempre trazem significados novos de acordo com o nosso avanço espiritual. Por isso que a gente nunca deve pensar que as lilas de Krishna, elas são histórias mortas ou estáticas no sentido de estagnado e não no sentido de êxtase, nos quais se torna algo enjoado, né? Elas nunca se tornam algo monótono. De acordo com o nosso avanço, sempre há novos significados. E elas sempre têm a capacidade de purificar o nosso coração e Krishna trazer informações novas para a gente, de acordo com o momento que a gente está na nossa vida espiritual. Então, imagina, a própria deusa da fortuna, ela está na Terra e a eterna consorte de Krishna está prestes a casar com um rei demoníaco. A Terra, nesse momento que Krishna vem, ela está repleta de reis demoníacos. Tem todo um contexto histórico daquele período para isso estar acontecendo, porque muitas personalidades demoníacas de natureza e mentalidade inferior, elas nasceram em famílias reais e acabaram tomando o trono, se tornando reis. Eu tô, Mukunda, o verso que eu li foi o 17 do capítulo 52 do canto 10, tá? Então, muitas personalidades demoníacas nasceram na Terra e, assim, em famílias reais se tornaram reis. E, nesse caso, a gente vai encontrar que esses reis, eles era um combate, assim, basicamente Krishna vem, tá todo o cenário preparado para Krishna vir.
E quando Krishna vem, tem vários reis que tomaram conta das dinastias, e a intenção deles é realmente tomar conta, assim, de todas as dinastias, de todos os reinados. E tinha esse Shishupala, que era um super arqui-inimigo, assim, de Krishna. Tem outro passatempo com ele, no qual, numa cerimônia, num sacrifício que o Yudhishthira faz, e é uma cena bem forte, no qual Krishna arranca a cabeça de Shishupala num momento depois, e ele está destinado a casar com a própria deusa da fortuna. Só que a deusa da fortuna, Lakshmi Devi, ela está eternamente aos pés de lótus de Vishnu, aos pés de lótus de Krishna. Então, não existe a possibilidade de alguém ter Lakshmi, ou alguém ter Srimati Radharani, ou alguém ter Sita Devi, que nem a gente estava vendo sobre Sita agora com a Gita Amrita uns dias atrás, ou no Ramayana há pouco tempo atrás, sem ter Krishna, né? Querer desfrutar da energia interna de Krishna, ou da energia, acaba querendo desfrutar da energia material sem Krishna. Não existe isso, não existe desfrute verdadeiro nesse local. E Shishupala queria Rukmini dentro do passatempo, né? Já considerava sua esposa. Então, como que Rukmini passou a desejar Krishna e como que Krishna passou a desejar Rukmini? Na realidade, eles nunca tinham se encontrado nessas formas aqui na Terra. Mas o que aconteceu foi que a corte de Bhishmaka, o pai de Rukmini, era muito bem frequentada por sábios e personalidades santas, devido à boa índole do próprio pai de Rukmini. Então essas personalidades, elas chegavam na corte do rei Bhishmaka e elas traziam muitas histórias sobre Krishna. Então o que Krishna estava fazendo, as qualidades de Krishna. E por serem personalidades santas, elas sempre traziam muita apreciação a Krishna. E o bacana é que Rukmini acabava escutando tudo isso, e ela ficava impressionada com as qualidades e com as atividades de Krishna. E da mesma forma, Krishna, em Dwaraka, escutava as qualidades e estava sabendo muito bem da excelsa beleza, conduta, castidade e santidade de Rukmini. Então, os dois não se conheciam pessoalmente, mas eles ficavam escutando um sobre o outro suas qualidades. E assim eles perceberam. Krishna percebeu, não, Rukmini é uma esposa adequada para mim. E Rukmini, da mesma forma, pensou, não, Krishna é um esposo adequado para mim, né? E eles já estavam encantados um pelo outro sem nunca terem se encontrado, simplesmente por escutar um sobre o outro, né? E é muito bacana porque Rukmini, ela teve a capacidade de se render a Krishna simplesmente pela escuta. Ela só escutava sobre Krishna, ela não tinha encontrado com Krishna. E aí ela já estava completamente rendida e entregue. Ela tinha definido para ela que Krishna seria o esposo dela e que nenhuma outra pessoa poderia ser, porque ela já tinha instalado Krishna como seu esposo no coração. Então ela se rendeu completamente, né? E ela pôde entrar nesse local de apreciação por Krishna tão instantânea, Prabhupada descreve, porque ela possuía as mesmas qualidades que Krishna, né? Prabhupada ressalta isso várias vezes no significado dos versos do canto 10, dizendo que Krishna possuía as mesmas qualidades que Rukmini, e Rukmini, por sua vez, possuía as mesmas qualidades de Krishna. Então, e aí Prabhupada traz assim, Sadrisham Patim, o marido ideal para Rukmini era somente Krishna. E da mesma forma, Sadrishim Bharyam, a esposa ideal para Krishna era somente Rukmini. Ela era exatamente igual a ele, porque Rukmini é a própria potência interna de Krishna. E aí tem esse irmão de Rukmini, Rukmi, que tinha uma inveja mortal de Krishna e que proibiu a sua irmã, por mais que visse, que assim, não era só Krishna e Rukmini que se percebiam como um casal perfeito. Todos os cidadãos de Vidarbha, que é o local que Rukmini vivia, consideravam que era a união ideal. Todos eles glorificavam, Krishna, Rukmini tinha que casar com Krishna, eles ficavam assim. Só que Rukmi não aceitava isso, porque ele tinha muita inveja de Krishna, e ele não aceitava que Rukmini, sua irmã, fosse entregue a Krishna. Então, Rukmi decidiu dar Rukmini para Shishupala. E aí Prabhupada descreve que ele decidiu isso abusando de sua posição, como irmão, no caso, né? Ele superestimou a sua posição e se identificou muito com ela, por ser filho de um rei, por ser irmão de Rukmini e tudo mais. E aí Prabhupada descreve que a decisão de Rukmi só o fez sofrer, só lhe trouxe sofrimento. Quando ele foi contrário ao interesse do Senhor Supremo de estar
com Rukmini, a deusa da fortuna, e com o interesse genuíno de sua irmã de estar com ele, a única coisa que aconteceu para ele foi sofrimento após isso. Então, Rukmini estava consciente, né, dessa união de Rukmini com... Da vontade de Rukmini de unir Shishupala com Rukmini, e ela ficou muito perturbada com isso, muito perturbada. E aí ela chama um Brahmana, mensageiro, num dado momento do decorrer desse processo da união dos dois, e isso foi um dia antes do casamento de Shishupala e Rukmini. Bhishmaka, o pai de Rukmini, já tinha preparado tudo, já tinha decorado a cidade com aromas fragrantes, decoração excelsa, presentes, as casas todas estavam cheirando muito bem, os habitantes estavam todos muito bem arrumados, preparados para acontecer o casamento da princesa Rukmini, e isso era um grande acontecimento porque a princesa era muito querida por todos, as qualidades dela eram muito apreciadas por todos, assim como as qualidades de Sita eram muito apreciadas no reino dela também. E Rukmini, no desespero dela, ela chamou um Brahmana altamente qualificado. Esse Brahmana, que foi o mensageiro de Rukmini para Krishna, ele é muito glorificado no Bhagavatam, porque ele era um Brahmana puro e totalmente dedicado ao serviço devocional. Então, ela enviou essa mensagem para o Brahmana de confiança, e esse Brahmana foi encontrar com Krishna, e quando esse Brahmana chegou para falar com Krishna, Krishna, primeiramente, ele fez uma adoração, porque Krishna é Brahmanya Deva, como descrito no Bhagavatam, o senhor dos Brahmanas, que tem uma altíssima consideração pelos Brahmanas, e ele adorou o Brahmana assim como se adora os próprios semideuses. Então ele lavou os pés do Brahmana, lhe ofereceu alimento, criou toda uma situação muito, uma recepção muito digna, o próprio Krishna fazendo isso, né, com alguém merecedor, mostrando e dando exemplo de como um Brahmana verdadeiro deve ser tratado. E aqui a gente não está falando de casta ou qualquer coisa assim, a gente está falando de uma pessoa que realmente está entregue ao serviço devocional. E essa era a recepção de Krishna para essa pessoa. Então, Krishna escutou a mensagem do Brahmana enquanto ele massageava os pés do Brahmana. Então essa é a cena, assim, Krishna está massageando os pés do Brahmana, e eles estão nesse intercâmbio, e o Brahmana vai falando a mensagem de Rukmini para Krishna. E aí Krishna indaga, né, sobre o bem-estar dele e tudo mais, e aí começa a carta de Rukmini para Krishna. E aqui, quando começa essa carta, eu gostaria de ler ela para vocês. Muda a métrica, né, da sequência de versos. Tem uma métrica até essa parte da adoração de Krishna ao Brahmana, e aí quando o Brahmana começa a ser lida a carta, muda a métrica e entra aquela métrica do Govindan Adipurusham, né? Govindan Adipurusham, do Brahma Samhita, porque é uma métrica que, quando Brahma recitou essas orações, que a gente chama de Brahma Samhita, né? Ele estava em êxtase. Então, nesse local, Rukmini também estava numa grande encontro e emoção espiritual junto com Krishna. E aí fica tudo mais poético no Bhagavatam, vai mudando os humores. Então, vou ler para vocês o que Rukmini disse para Krishna. Shri Rukmini disse: Ó beleza dos mundos, depois de ouvir sobre tuas qualidades, que entram nos ouvidos de quem ouve e removem a aflição de seu corpo, e depois de ouvir também sobre tua beleza, que satisfaz todos os desejos visuais de quem enxerga, fixei minha mente despudorada em ti, ó Krishna. Ó Mukunda, em estirpe, caráter, beleza, conhecimento, juventude, riqueza e influência, só te igualas a ti mesmo. Ó leão entre os homens, deleitas a mente de toda a humanidade, que moça aristocrática, serena, em idade de casar e de boa família, não te escolheria como marido quando fosse a época apropriada? Portanto, meu querido Senhor, eu te escolhi como esposo e rendo-me a ti. Por favor, vem depressa, ó onipotente, e faze de mim a tua esposa, meu querido Senhor de olhos de lótus, que Shishupala jamais toque a partilha do herói, tal qual um chacal que rouba a propriedade do leão. Se adorei suficientemente a suprema personalidade de Deus, mediante obras piedosas, sacrifícios, caridades, rituais e votos, e também mediante a adoração aos semideuses, brahmanas e gurus, então que Gadagradya venha e aceite a minha mão, e não o filho de Damagosha ou qualquer outro. Damagosha é o pai de Shishupala.
Aqui, nesse verso, Srila Prabhupada vai colocar um ponto importante. Que Rukmini, aqui ela diz assim, se te adorei adequadamente, né, mediante todos esses atos que eu fiz ao longo das minhas vidas, ela quer dizer. Eu adorei você e desejo isso ao longo de vidas. E Prabhupada diz que Rukmini está querendo dizer aqui que ela sabe que não é possível simplesmente conseguir Krishna em somente uma vida. Por isso, o esforço dela vem de vidas. Ela está tentando convencer Krishna dizendo isso. Meu esforço vem de vidas que eu estou querendo você. Aí ela continua assim: ó invencível, amanhã, quando estiver para começar a cerimônia de meu casamento, deves chegar a Vidarbha, sem seres visto e cercar-te dos líderes de teu exército. Então esmaga as forças de Chaitya e Magadendra e casa comigo no estilo Rakshasa, ganhando-me com tua valentia. Então, tem um comentário aqui de Vishwanatha Chakravarti sobre esse verso, e ele compara o rapto de Rukmini por Krishna como quando os demônios e os devas estão no passatempo de Samudra Manthan, batendo o oceano de leite, e Lakshmi Devi é extraída. Então tem todo aquele cenário os amigos de Krishna querendo defender a Shishupala, e eles estão ali naquela coisa, e aí Krishna tira Rukmini. Então do oceano de leite sai Lakshmi Devi, assim. Então Vishwanath Chakravarti faz uma comparação nesse sentido. E aí continua: visto que estarei dentro dos aposentos internos do palácio, talvez penses, como posso raptar-te sem matar algum de teus parentes? Mas vou dizer-te uma maneira. No dia anterior ao casamento, há uma grandiosa procissão para honrar a deidade da família real. E nessa procissão, a nova noiva sai da cidade para visitar a deusa Girija. Então, aqui Rukmini, com a sua inteligência, está dizendo para Krishna, vai que ele vai hesitar com a proposta, então estou dando uma ideia de como que ele pode fazer isso, né? Ó pessoa de olhos de lótus, grandes almas como o Senhor Shiva anseiam por banhar-se na poeira de teus pés de lótus, e dessa maneira destruir sua ignorância. Se não puder obter tua misericórdia, simplesmente abandonarei a minha força vital, que terá enfraquecido em virtude das severas penitências que praticarei. Então, após centenas de vidas de esforço, poderei alcançar a tua misericórdia. E aqui no verso 43, que foi esse último da carta de Rukmini, Prabhupada diz assim: a extraordinária dedicação da divina Rukmini a Shri Krishna só é possível na plataforma espiritual, não no frágil mundo da afeição mundana. Esse comentário de Prabhupada é bem relevante porque essa carta de Rukmini não se iguala a uma declaração de um amante, de uma amante nesse mundo material, no sentido de que eu vou morrer se eu não puder ter você, eu vou acabar com a minha vida se eu não puder ter você. Não é esse local, o Prabhupada está dizendo. Ele está falando que como essa dedicação é tão impoluta e impecável devido à própria conduta, pureza de Rukmini, e ela está se direcionando a Krishna, isso vem diretamente da plataforma espiritual, não é meramente um romance. Então, eu achei importante esse comentário de Prabhupada no sentido de que a gente não tirar como exemplo para a gente agir assim na plataforma mundana, né? Porque essa relação, essa intenção de Rukmini é transcendental, é pura. E aqui quebra a métrica, acabou a carta de Rukmini para Krishna, e aí o Brahmana termina a carta, e aí Krishna dá a resposta dele. Já é no capítulo 53, no canto 10. E depois de ouvir a mensagem do Brahmana, aí Krishna diz sorrindo, Krishna está feliz de ter escutado isso, e ele diz assim para o Brahmana: assim como a mente de Rukmini está fixa em mim, minha mente está sempre fixa nela. Nem sequer consigo dormir à noite. Sei que Rukmini, por inveja, proibiu o nosso casamento. Ela se dedicou exclusivamente a mim, e a sua beleza é impecável. Hei de trazê-la aqui após surrar em combate aqueles reis imprestáveis, assim como se gera da lenha uma chama ardente. Então, imediatamente assim que Krishna ouviu a carta, ele já estava entregue também à situação, né? E aí ele tem um ponto importante que Krishna percebe que tem uma conjunção astrológica específica para o casamento de Rukmini. Então, ele não podia esperar para agir. E é muito interessante, porque Krishna já saiu junto com o Brahmana. Então, o Brahmana leu a carta e Krishna diz, então estou indo imediatamente. Ele pede para Daruka preparar a quadriga dele,
e ele já sai e já volta junto com o Brahmana para Vidarbha. E aí a viagem deles dura uma noite e o casamento seria no dia seguinte, né? Então Krishna ouve a carta e sai imediatamente para raptar Rukmini. E aí a cidade estava toda em preparação para acontecer o casamento, e Rukmini estava se preparando. Isso acontece antes do sol nascer, essa descrição que Rukmini tinha tomado um banho todo especial para o casamento, que ela tinha deixado, eu achei interessante que é descrito que ela deixou os dentes perfeitamente limpos para o casamento. Ela não estava feliz, mas ela estava se preparando. E colar de casamento, e também que os trajes interiores e exteriores eram todos completamente novos e joias muito excelsas. Então, Rukmini estava se arrumando, na realidade, para Krishna. Ela estava com essa ideia de se arrumar para Krishna e não para a possibilidade de casar com Shishupala. Então é nesse local que Rukmini se embeleza toda e fica maravilhosa e encantadora. E aí os convidados do casamento são muito interessantes, assim, que aí começa a descrever o cenário do casamento enquanto Krishna está nessa viagem, né? E aí os convidados de Rukmi e de Shishupala é só os amiguinhos, assim, de Krishna, né? De Arasanda, Dantavraka, Vidurata, Shalva, só os personalidades demoníacas que lutaram com Krishna previamente, ou que tinham muita inveja de Krishna. Então esses eram os convidados do casamento. E olha como esses convidados se prepararam para o casamento, como é que era a mentalidade deles. Aí diz assim: para garantir a noiva para Shishupala, os reis que invejavam Krishna e Balarama chegaram à seguinte decisão: se Krishna vier aqui com Balarama e os outros yados para roubar a noiva, deveremos nos reunir e combatê-lo. Desta maneira, aqueles reis invejosos foram para o casamento com seus exércitos inteiros e todo um comboio de veículos militares. Então, eles já foram nessa defensiva porque eles sabiam dessa possibilidade de Krishna querer roubar o Rukmini e tudo mais, né? Então, essa foi a preparação deles. Eles já chegaram armados para poder se defender dessa possibilidade, e Balarama fica sabendo dessa preparação toda desses reis. E Balarama também vai para Vidarbha com o seu exército, né? E aí, depois começa a descrever que Rukmini estava muito ansiosa, né, pela chegada do Brahmana, porque o Brahmana não tinha dado sinal, nem Krishna tinha dado algum retorno. Então ela começa a ficar ansiosa e em dúvida: será que Krishna rejeitou a minha proposta? Será que Krishna vai vir? O Brahmana não vai voltar? Será que eu vou ter que casar com Shishupala? Então ela começa a ficar muito ansiosa com isso. E é descrito assim, que ela pensa: ai de mim, meu casamento deve acontecer quando acabar a noite. Quão infeliz eu sou! Nosso Krishna de olhos de lótus não vem, não sei porquê, e mesmo o Brahmana mensageiro ainda não regressou. Talvez o impecável Senhor, mesmo enquanto se preparava para vir aqui, viu em mim algo de desprezível e por isso decidiu não vir mais para aceitar a minha mão. E Srila Prabhupada coloca que essa ansiedade de Rukmini é totalmente justificável, afinal ela estava numa situação de muita ansiedade, né? E Krishna jamais casaria com uma personalidade que tivesse qualquer aspecto impoluto, né? No seu caráter. Então ela estava fazendo uma autoavaliação, assim, né? De será que eu sou adequada para ele mesmo? Será que foi por isso que ele não me quer e tudo mais? Mas aí ela executa um autoconsolo nesse processo, dizendo: não, Krishna vai vir porque ainda não está no horário dele chegar. Então, se ele não chegou ainda, é porque tudo bem, ainda está dentro do horário, vou esperar por ele, ele vai vir. E daí ela consegue se acalmar. E depois ela percebe vários, eu achei bem interessante, que ela percebe vários indícios auspiciosos de que tudo daria certo. Então ela começa a observar, ela era extremamente qualificada, é sempre descrito que Rukmini sabia ler expressões faciais, físicas das pessoas, entender as emoções, tudo isso dentro do local correto, e ela também sabia ler esses sinais auspiciosos presentes. Então ela percebe, né, que a coisa tinha toda a chance de dar certo, que ela estava observando isso, sinais auspiciosos na atmosfera mesmo.
E daí o Brahmana chega nos aposentos internos de Rukmini, e aí Prabhupada ressalta, ele era um Brahmana completamente puro, por isso ele pôde entrar nos aposentos internos de Rukmini e transmite a resposta de Krishna para Rukmini. E a reação de Rukmini é de radiante alegria, e ela, sem saber o que poder entregar para ele, porque ela não encontrou nada que estivesse à altura da felicidade dela, ela simplesmente não entrega nada material, mas ela se prostra completamente aos pés dele, agradecendo por aqui. Aí depois disso, começa lá fora de toda essa história, Bhishmaka, que é o pai de Rukmini, está na preparação, e ele fica muito feliz de saber que Krishna e Balarama já estavam nos jardins, né, nos entornos da cidade. E aí, quando eles chegam, Bhishmaka prepara toda uma adoração digna de Krishna e Balarama. Então, é bem descrito assim, que tanto o rei quanto os habitantes de Vidarbha, eles estavam muito felizes, eles estavam em êxtase pela chegada de Krishna. Quando os residentes de Vidarbha Pura ouviram que o Senhor Krishna chegara, todos eles foram vê-lo. Com as palmas de seus olhos em forma de cálice, eles beberam o mel de seu rosto de lótus. Então, o Bhagavatam sendo bem poético. E aí vem a cena do sequestro, do rapto de Rukmini. Então, Rukmini, que estava belíssima, ela sai do palácio interno para visitar o templo de Ambika e ela sai de palanquim. Então, assim, estava Rukmini, sua mãe e suas amigas e tudo mais, e familiares, e vários cortesãos atrás, assim, com trombetas, flores, presentes e tudo mais, e ela estava indo de palanquim, então, e também rodeada de vários soldados. E ela estava nesse palanquim, estava super segura, descrito assim, que era altíssima segurança para ela, e dentro do palanquim ela estava mais protegida ainda, né, porque ela estava sendo levada e tudo mais. Só que nos últimos 4, 5 metros da chegada de Rukmini do palácio até o templo, ela anda a pé, não. E só nesse momento assim, de chegada e saída que ela ia andar a pé. Então ela chega no templo e ela entra e ela vai fazer a adoração a deusa Ambika, né? E aí é descrito que nesse momento ela ora a deusa Ambika assim. Ó Mãe Ambika, esposa do Senhor Shiva, ofereço minhas repetidas reverências a ti, junto com teus filhos. Por favor, que o Senhor Krishna se torne meu marido. Por favor, concede-me isto. Então ela ora isso para... Ela ainda estava, né, completamente convicta de que ela ia casar com Krishna, estava orando, torcendo por aquilo. Imagina, ela, a deusa da fortuna, ela estava ansiosa com a possibilidade de casar com Shishupala, né? Que era uma personalidade completamente demoníaca e completamente oposta à suprema personalidade de Deus. E é descrito que o tempo todo ela estava fixa com os pés de lótus de Krishna em sua mente. E então Rukmini sai do templo, e aí nesse momento que ela está saindo, existe um êxtase de todas as pessoas que estão em volta observando a sua beleza, que é descrita assim. Rukmini parecia tão encantadora quanto a potência ilusória do Senhor, que encanta até os homens sóbrios e graves. Deste modo, os reis contemplavam a sua beleza virginal, sua cintura formosa e seu gracioso rosto adornado de brincos. Seus quadris estavam enfeitados com um cinto incrustado de pedras preciosas. Seus seios apenas despontavam, e seus olhos pareciam apreensivos, com seus profusos cachos de cabelo. Ela tinha um doce sorriso, e seus dentes, semelhantes a botões de jasmim, refletiam o esplendor de seus lábios vermelhos como bimba. Enquanto caminhava com os movimentos de um cisne real, a refulgência de seus tilintantes guizos de tornozelo embelezavam-lhe os pés. Ao verem-na, os heróis reunidos ficaram totalmente perplexos, e a luxúria dilacerou-lhes o coração. De fato, quando viram o seu sorriso largo e olhar tímido, os reis ficaram estupefatos. Deixaram escorregar as suas armas e caíram inconscientes do alto de seus elefantes, quadrigas e cavalos. A pretexto da procissão, Rukmini exibia beleza somente para Krishna. Devagar, ela caminhava com os 2 vertícilos de lótus que eram seus pés, aguardando a chegada do Senhor Supremo. Com as unhas da mão esquerda, ela tirava alguns fios de cabelo que caíam em seu rosto
e timidamente olhava do canto dos olhos para os reis que se postavam diante dela. Naquele momento ela viu Krishna. Então, enquanto seus inimigos olhavam, o Senhor agarrou a princesa que ansiava por montar em sua quadriga. Então, sim, dá para imaginar a cena, né? Tava todo mundo assim estupefato com a beleza de Rukmini e Krishna simplesmente na frente de todo mundo, ele foi lá e pegou e colocou em sua quadriga. É descrito nos significados aqui, que é bastante de Jiva Goswami, Vishwanatha Chakravarti e Sridhara Swami, que Vishwanatha diz assim: há salientado que, ainda que como a bela forma de Rukmini é uma manifestação da energia interna do Senhor, os não devotos não a podem perceber. Desta maneira, os reis heróicos reunidos em Vidarbha ficaram agitados pela luxúria ao verem a potência ilusória do Senhor, uma expansão de Rukmini. Em outras palavras, nenhum homem pode cobiçar a consorte eterna do Senhor, pois logo que sua mente se contamina com a luxúria, a cobertura de Maya separa-o da beleza original do mundo espiritual e de seus habitantes. Por fim, Shrimati Rukmini Devi sentia-se tímida ao olhar dos cantos dos olhos para os outros reis, pois não queria cruzar com os olhos daqueles homens inferiores. Ela estava procurando Krishna, né? Então ela estava olhando de soslaio, mas ela queria só ver Krishna. E não queria ter uma troca de olhares com aqueles reis que estavam cobiçando-a, né? Então, Krishna pega Rukmini, bota na quadriga e é descrito que ele sai lentamente de cena. E a postura dos reis é muito interessante, assim, como que os reis demoníacos veem essa cena. Porque Prabhupada vai descrever Krishna pega Rukmini como se estivesse pegando uma presa, como um leão pegando a sua própria presa de chacais, que eram os demônios. Só que os demônios eles vão ver exatamente o oposto, essas personalidades demoníacas. Então o que eles começaram a dizer? Ai de nós, né? Como ele pode ter nos ofendido desse jeito? Nós que somos tão poderosos como leões, este chacal vem aqui e rouba a nossa propriedade. Isso é Jarasandha falando, né? E aí, Srila Prabhupada colocou no significado em relação a isso assim: os demônios viam a si mesmos como leões e ao Senhor Krishna viam como criatura inferior. Sem consciência de Krishna, a vida torna-se muito perigosa, pois a pessoa vê tudo ao contrário de forma pervertida. E aí, depois dessa situação, os reis demoníacos juntam seus exércitos, né, lembrando que eles tinham ido com exércitos para lá, e eles vão atrás de Rukmini e de Krishna, se preparam, eles se armam, tudo para a batalha, né, não é que eles saem instantaneamente, mas eles se preparam, se armam, etc., juntam todo mundo, xingam bastante Krishna, falam um monte de coisa, e depois eles vão atrás de Krishna para batalhar. Então, os comandantes do exército Yadava, que é o exército de Krishna, né, dos Vrishnis e tudo mais, eles também se colocam para combate. E nesse momento tem uma descrição de uma cena que está Rukmini e Krishna na quadriga, e Rukmini olha para Krishna como que muito assustada naquele momento prévio da batalha começar. Então ela olha para Krishna de cantinho, demonstra que ela está assustada, e Krishna diz sorrindo para ela, várias descrições de Krishna sorrindo perante toda essa situação, e ele diz assim, é muito bacana o que ele diz, eu quero achar o verso aqui. Se eu não achar, vou tentar lembrar. Krishna responde sorrindo: não tenhas medo, ó mulher de belos olhos. Esta força inimiga está prestes a ser destruída por teus soldados. E aí Prabhupada descreve que Krishna diz para Rukmini teus soldados, porque Krishna queria mostrar para Rukmini que tudo que era dele já era dela. Então o exército de Krishna já era dela. Que Dwaraka, que o palácio, que tudo já era dela, porque ele já considerava ela como sua esposa, né? E aí Prabhupada faz um comentário muito bonito em relação a isso, que ele diz que toda pessoa que se rende a Krishna passa a ter todas as opulências do reino de Deus, do reino espiritual. Então a entidade viva, ela está nesse mundo material ela tem um pai rico e ela é um eterno herdeiro deste pai rico, né? Que tem todas as opulências e tudo que ela busca no sentido espiritual, né? No sentido verdadeiro. Mas ainda assim ela quer tentar ser independente, tentar ganhar a vida por ela mesma, digamos assim, né? E aí nesse local ela fica miserável, né?
Então, Prabhupada coloca isso: todo aquele que se rende plenamente a Krishna obtém toda a opulência do reino de Deus. E para que Rukmini se sentisse completamente confortável naquela posição, ele diz isso: já são teus soldados, né? Estarão lutando por ti. E aí começa uma batalha muito sangrenta e trágica, gente. A batalha, assim, realmente não foi nada legal. A descrição da batalha é bem pesada, assim, muitas cabeças rolando, muita morte, muito sangue, né? Porque esses exércitos, eles tinham aquela entrega na batalha muito grande e era uma causa justa. A gente pode pensar assim, por causa de uma mulher e tal. Não é meramente uma mulher, a gente está falando aqui da deusa da fortuna e da suprema personalidade de Deus Krishna, que vem executar passatempos na Terra. Então a causa é muitíssimo justa. Porque, como disse lá no início, os passatempos de Krishna não são caprichosos, eles beneficiam o mundo inteiro. Então, todas as entidades vivas se beneficiam com isso, né? Assim, houve muita morte, muitos soldados morreram, muitas cabeças rolaram, assim, literalmente. E aí os Vrishnis estavam ganhando, vencendo de Jarasandha, e Jarasandha e os outros reis, eles ficam muito desanimados. Então, eles não tinham perspectiva de conseguir vencer naquele momento. E aí eles abandonam o campo de batalha e vão embora, vão embora. Mas aí Shishupala está arrasado, e é descrito que Shishupala está arrasado porque ele já considerava Rukmini como sua esposa e como sua propriedade. Ele estava fixo que ela era propriedade dele, que Krishna tinha roubado a sua propriedade, a sua esposa. Ele estava muito apaixonado por ela, ele queria muito ela e ele está muito mal. E aí nesse momento começa uma descrição de Jarasandha consolando Shishupala. O que eu achei muito interessante, o consolo de Jarasandha para Shishupala, porque eu não vou ler aqui os conselhos dele, mas vou tentar só trazer assim um geral, é que os aconselhamentos de Jarasandha para Shishupala, eles queriam apaziguar o coração de Shishupala. Ele trouxe conhecimento, lembrando que Jarasandha é um rei demoníaco aqui nos passatempos de Krishna, né? Ele traz conhecimento. Porém, como ele não é consciente de Krishna, ele traz tudo de forma deturpada. Então, Jarasandha consola ele dizendo, não, ele começa a falar coisas muito bonitas sobre o tempo, sobre o destino, sobre como a reviravolta do mundo, e cada um colhe exatamente o que planta, e que Krishna vai colher exatamente aquilo que ele está plantando, e que o tempo supremo há de dar a vitória para ti, porque assim como eu lutei com Krishna 17 vezes, e só consegui vencer uma vez, ainda assim eu consegui derrotá-lo e tudo mais, e começa a falar um monte de coisa desse tipo para consolar Shishupala, e dizendo que no devido tempo, Rukmini ia voltar a ser dele, né? E aí ele coloca conhecimento, ele coloca Shastra no que ele está falando de certa forma, só que ele não é consciente de Krishna. Então o valor daquilo se torna muito, muito raso, e Prabhupada comenta sobre isso assim, em verdade, todo mundo material é um fiasco, é um fiasco quando visto da perspectiva da bem-aventurança absoluta. Ele comentando sobre a mentalidade de Jarasandha ao consolar Shishupala. E aí, nesse consolo, tem um verso que eu achei interessante trazer, que Jarasandha diz assim para Shishupala: e agora todos nós, eminentes comandantes de líderes militares, fomos derrotados pelos Yados e seu pequeno séquito, que são protegidos por Krishna. Ou seja, o séquito dos Yados era pequeno, né? E considerado inferior em termos de força, porém, eles eram protegidos por Krishna. E é muito interessante que ao longo desses passatempos, quando os demônios vão falar coisas para ofender Krishna ou qualquer coisa do tipo, eles trazem verdades assim meio que ocultas, transcendentais assim, em relação a Krishna. E aí Shishupala, consolado por Jarasandha, volta à cidade. Porém, a gente tem uma pessoa aqui que não aceitou a situação e que ficou muitíssimo revoltado, que é o irmão de Rukmini, Rukmi. Então Rukmi estava com muito ódio de Krishna e ele pegou toda a sua divisão militar e depois que todos os reis já tinham voltado, ele decidiu ainda assim ir atrás de Krishna e tentar combatê-lo. E aí Rukmi faz um voto, ele diz assim: não tornarei a entrar em Kundina caso não mate Krishna em batalha e não traga Rukmini de volta comigo. Juro isto a vocês. Então Rukmi faz esse voto e aí ele vai lá com tanta raiva, tanta ira, ele está com uma divisão militar inteira, mas ele chega pessoalmente na frente de Govinda e diz assim para Krishna:
levanta-te e luta agora comigo. Então ele desafia Krishna assim pessoalmente. E aí começa uma batalha entre Rukmi e Krishna. E eles fazem uma batalha de flechas inicialmente, na qual Rukmi começa atirando três flechas em Krishna, e Krishna vai lá, destrói o arco dele, atira nas rodas destrói a quadriga, atira na bandeira flamejante da quadriga de Rukmi, e aí eles vão tirando flechas um no outro, e enquanto isso Rukmi tá atacando Krishna e tá xingando Krishna, né? E os xingamentos sempre nesse local, assim, de estar falando verdades ocultas, transcendentais. Mas tentando xingar ele bastante, dizendo que ele era um chacal, que ele tinha roubado a irmã dele, etc. E aí, Irukmi pega muitas armas. Ele pega clave de ferro, arpão, lança, espada, escudo, pique, dardo, um monte de coisa para tentar atacar Krishna. E a cada arma que Irukmi pega, Krishna vai lá e destrói aquela arma. Então, Krishna sempre entra nesse local de batalhar, assim, né, de fazer a batalha acontecer. E aí ele... Nossa, gente, já passou 50 minutos agora que eu vi. Uau! Então, nesse local de estar batalhando e despedaçando as armas de Rukmi, ele chega num ponto que não, acabou a brincadeira agora. E aí quando Krishna vai matar Rukmini intervém. E aí Rukmini pede por misericórdia para Krishna. Ela diz assim: ó controlador de todo o poder místico, ser imensurável, senhor dos senhores, mestre do universo, ó pessoa toda auspiciosa e de braços poderosos, por favor, não mates meu irmão. Então, Rukmini ele implora, né? E aí é dito assim: a desesperada apreensão de Rukmini fez os membros de seu corpo tremer e sua boca secar, e sua garganta ficou embargada de aflição, e em sua agitação seu colar de ouro desalinhou-se. Ela agarrou os pés de lótus de Krishna, e o Senhor, sentindo compaixão, desistiu de matá-lo. Então, nesse momento, é muito interessante porque Krishna fica com compaixão, ele não mata, mas ele toma uma atitude, né? A gente sempre vê assim nos passatempos que sempre existe uma presença da misericórdia de Krishna atuante para aquele que é o ofensor, né? Mesmo no passatempo de Ashwatthama e tudo mais, mas nunca acontece um local no qual a pessoa cometeu uma ofensa e não acontece nada com ela. Né? Sempre acontece alguma coisa, mas na presença de Krishna ali pessoal é sempre visto, e é realmente sempre visto como misericórdia. Mesmo se Krishna mata uma personalidade, como ele arranca a cabeça de Shupala, ou enfim, em outras situações, é misericórdia, porque quando alguém é morto por Krishna, atinge a liberação. Porém, quando ele infringe algum tipo de punição, que é como uma humilhação, de certa forma, ainda assim nunca chega perto da ofensa real que a pessoa cometeu. Então, para a pessoa, a real punição dela seria muito pior. Mas Krishna infringe algo num local menor. E aí o que Krishna faz? Ele amarra Rukmi com um pano, e com a espada ele deixa ela amarrada, e com a espada ele desfigura o cabelo e o bigode de Rukmi. E deixa ele, como descrito, parecendo ridículo. E deixa ele parecendo assim, com uma aparência totalmente ridícula e jocosa. E essa foi a punição, assim, né? Mas aí Balarama chega bem na hora que isso está acontecendo. Balarama chega, tinha acabado já a luta lá com os exércitos e tudo mais, aí Balarama chega e vê que Krishna fez aquilo com Rukmi. E aí Balarama observa o estado de Rukmini, ele vê que Rukmini está muito desolada. E aí, para poder apaziguar Rukmini, Balarama censura mansamente Krishna. Então ele não faz uma censura assim brabo nem nada no caso de Balarama, mas ele censura de forma suave Krishna. Ele diz: olha, fazer esse tipo de coisa com um parente é muito inadequado, Krishna. Ele diz assim, ele chega e já diz isso para Krishna. E aí Balarama tem uma fala interessante aqui. Ele diz: um parente não deve ser morto, mesmo que sua má ação justifique a pena capital. Antes ele deve ser expulso da família, visto que já foi morto por seu próprio pecado. Por que matá-lo outra vez? Então, acho legal essa consideração que Balarama traz no sentido de que a pessoa o pecado em si, a atitude antidármica, já é a própria punição da pessoa.
Então, é muito interessante porque Hridayananda Maharaj ele traz bastante isso. Quando a pessoa ela peca consecutivamente, esse pecado já é a própria punição dela, entende? Então, isso que Balarama está querendo trazer aqui também. E aí, depois, Rukmini tá desolada, tá muito mal com a situação toda, tá super se lamentando, se sentindo super mal por tudo que aconteceu. E aí ele começa, a Balarama começa a consolar o Rukmini. E, gente, aí tem uma sequência de versos, assim, do consolo de Balarama para Rukmini muito, muito lindo. Assim. Aí Balarama entra totalmente em filosofia, em conhecimento transcendental, espiritual, e é muito bacana de olhar. E da identificação corpórea, e aí Prabhupada vai trazendo significados, a punição que Rukmini realmente merecia era muito maior. Krishna foi muito misericordioso, porque a ação dele foi assim, injustificável no caso, né? Tentar separar a potência interna de Krishna, a própria Rukmini é a porção plenária de Srimati Radharani, está tentando separar o casal eterno, né? E o Krishna fez isso assim, chega a ser uma brincadeira, né? O que Krishna realmente fez com ele. Mas naquele contexto era uma humilhação muito grande, Rukmini estava desolado com aquela punição e tudo mais. Então, é interessante observar também como que Balarama ele consola Rukmini. Rukmini estava muito mal e é chamada a lamentação de Rukmini como uma depressão. Né? Rukmini estava deprimida e Balarama ele consola a depressão dela com palavras agradáveis, afáveis e sem acusação, né? por ela estar naquele estado com muita firmeza. E isso serve de exemplo para a gente assim, ver que quando uma pessoa está passando por um momento de desolação ou alguma coisa assim, um momento de queda da consciência, no caso, porque devido ao laço da afeição com o seu irmão, Rukmini ficou muito, muito abalada, simplesmente deve se trazer conhecimento transcendental com muita gentileza para a pessoa, né? E nunca colocá-la numa situação de culpa e tudo mais. Então, para quem quer exercitar o compartilhamento do conhecimento espiritual, essas observações são interessantes, né? E aí Balarama termina dizendo assim para Rukmini, depois de consolá-la com conhecimento espiritual. Portanto, com conhecimento transcendental, dissipa o pesar que está confundindo e enfraquecendo a tua mente. Por favor, retoma o teu humor natural, ó princesa de sorriso puro. E aí é descrito que quando Balarama chama ela de ó princesa de sorriso puro, ele está querendo dizer que Rukmini tem a mentalidade pura, que ela é pura por natureza. Então, eu achei muito interessante toda essa forma que Balarama atuou, porque no final, depois de ele compartilhar o conhecimento, ele chamou o melhor de Rukmini à tona. E até Prabhupada coloca isso no significado seguinte, né? Tipo, Rukmini é a própria deusa da fortuna. Então, Balarama está querendo lembrá-la disso. Olha quem você é, né? Você não precisa entrar nesse local. Então, ele chama a pessoa real de volta à sua consciência. Isso é interessante. E aí no verso seguinte diz assim: iluminada assim pelo senhor Balarama, a esbelta Rukmini esqueceu a sua depressão e estabilizou a sua mente através da inteligência espiritual. Quem não quer ser consolado por Balarama, né, gente? E aí, como se não bastasse toda essa situação com Rukmini ainda estava tomado de raiva, tomado de ódio, estava totalmente frustrado, e aí ele construi uma residência ali na saída mesmo, no local que ele estava ali da cidade, constrói uma residência, constrói uma cidadela, né, ao longo do tempo, para que ele morar naquele lugar mesmo, porque ele prometeu não retornar para Vidarbha, para Kundina, enquanto ele não tivesse tido êxtase. E aí Prabhupada descreve que esse tipo de voto só resulta em miséria, porque é um voto feito completamente na ignorância. E aí Krishna casou-se com Rukmini em Dwaraka. Não tem uma descrição prolongada assim do casamento de Krishna em Dwaraka. Se alguém souber de alguma escritura que tem assim a descrição, eu estou me baseando tudo como está no Bhagavatam especificamente. E aí é descrito que todos os cidadãos estavam em altíssimo júbilo, porque eles amavam apenas a Krishna, é descrito. Então eles estavam completamente felizes por Krishna estar com a sua amada Rukmini. Tanto os cidadãos de Vidarbha quanto os de Dwaraka queriam que Krishna e Rukmini ficassem juntos e torciam pelo casal porque eles viam que era um casal ideal. Os cidadãos de Vidarbha eram completamente
rendidos a Rukmini, tinham muito amor por ela, e os de Dwaraka eram completamente rendidos a Krishna. Então todos os cidadãos estavam muito bem vestidos, trouxeram muitos presentes, a decoração da cidade estava excelsa para esse casamento, e por toda a parte já se escutava canções de glorificação em união ao casamento de Rukmini e Krishna. Então todas as pessoas piedosas já glorificavam a união de Rukmini e Krishna. E é descrito assim no verso 60 do capítulo 54. Os cidadãos de Dwaraka ficaram radiantes de alegria ao verem Krishna, o senhor de toda a opulência, unido a Rukmini, a deusa da fortuna. Então, é descrito que esse casamento é um casamento no estilo Rakshasa, que é quando é um rapto, assim, né? Mas é claro que com Krishna isso é totalmente transcendental. Então, essa é a história, assim, da união de Krishna e Rukmini aqui na Terra. Se alguém tiver alguma pergunta, pode já ir mandando. Isso, Anandarasa, verso 60 do capítulo 54. E eu vou falar só uma outra história bem curtinha, acho que rapidinho dá para fazer. Tem uma outra passagem de Krishna junto com Rukmini, que daí eles já estão casados lá em Dwaraka, e daí Krishna está em Dwaraka com Rukmini, e aí Krishna está deitado no leito de Rukmini e ele está sendo abanado, né? Rukmini está ali adorando seu esposo, a própria suprema personalidade de Deus. E aí Krishna começa a falar, assim, nesse local de intimidade, estão no leito e tudo mais, e aí Krishna começa a falar umas coisas do tipo, essa passagem é bem bonita, para quem não conhece, depois pode ler na íntegra, ela está no capítulo 60 do canto 10, tá, gente? Quando Krishna importuna Rukmini. E eles já casados e tudo mais, né? E aí Krishna começa a dizer assim, olha, Rukmini, eu acho que você fez uma escolha assim muito ruim de ficar comigo, quando tinha tantos reis querendo casar com você, pessoas realmente qualificadas. Você casou com uma pessoa como eu, que fugiu de Jarasandha, que é um fugitivo, né? Eu não sou assim, não sou qualificado, né, para estar com você. Você fez uma escolha assim muito precipitada em estar comigo. Aí ele começa a falar essas coisas assim para Rukmini, dizendo para ela que a união dos dois não era assim, eles não combinavam, né? Não combinava para o outro. Começou a trazer essas coisas, uma quebra. Krishna não dá paz, não dá. E na realidade a intenção de Krishna, olha só como Krishna é, né? Ele queria desfrutar dessa raça conjugal assim, e aí ele queria vê-la brabinha, né? Que nem o humor de Radharani, assim, né? E aí ele queria vê-la braba, assim, irritadinha e tal, mas ao mesmo tempo ele também queria glorificar Rukmini, porque ele sabia que a postura de Rukmini era completamente mansa. Porém, os pensamentos de Rukmini nos últimos tempos, eles estavam voltados para a ideia de que ela estava muito assim, eu sou a rainha principal de Krishna, sabe? E Krishna queria dar uma baixada no orgulho dela. E aí ele quis trazer que, tipo assim, ela não era muito a principal, que talvez a união dos dois não era adequada e tudo mais. Mas com essas intenções, vê-la brabinha para desfrutar da relação conjugal e para baixar um pouco o orgulho dela, para depois dizer para ela que ela realmente era a principal esposa dele. E aí Krishna começa a falar essas coisas, importunando ela e tudo mais. E depois ele falar um monte de coisa desse tipo, a gente não combina, você poderia ter ficado com outra pessoa, quando uma mulher se une a um homem degradado, ela se degrada também, ela nunca pode obter sucesso e tudo mais. E aí Rukmini, ela fica assim, ouvindo isso. A deusa Rukmini jamais ouvira seu amado, o senhor dos governantes universais, falar-lhe coisas tão desagradáveis, e por isso ela ficou assustada. Um tremor surgiu em seu coração, e em terrível ansiedade ela começou a chorar. Com seu macio pé a refletir o esplendor avermelhado de suas unhas, ela riscava o chão e lágrimas enegrecidas devido ao rímel de seus olhos salpicavam-lhe os seios tingidos de cúncuma. Ali ela estacou, imóvel, cabisbaixa e com a voz muito embargada em virtude de sua extrema aflição. A mente de Rukmini foi soterrada pela infelicidade, medo e pesar. Suas pulseiras escorregaram da mão e seu abano caiu. Em seu atordoamento, ela de repente desmaiou e seu cabelo ficou em desalinho, enquanto seu corpo caía ao chão, tal qual uma bananeira derrubada
pelo vento. E aí Krishna, vendo que Rukmini ficou nesse estado, né, totalmente assim, cabisbaixa, trêmula, e levou super a sério tudo que ele estava falando, aí Krishna meio que tenta apaziguar, assim, né? Krishna desce rapidamente da cama, manifesta os 4 braços, ele ergue Rukmini no colo, alinha, arruma seus cabelos, acaricia o rosto de lótus, e aí enxugando os olhos cheios de lágrimas, limpando as lágrimas que escorreram pelo seu corpo, o Senhor Supremo, a meta de seus devotos, abraça sua casta esposa, que não desejava nada senão ele. E ele diz assim, perito na arte de apaziguar, Krishna consola Rukmini com ternura. É dito que Rukmini estava numa postura patética, mas Krishna mesmo assim consola ela com muita ternura, cuja mente ficou desconcertada por sua astuta brincadeira, e ela não merecia sofrer dessa forma. Então aí Krishna começa a falar com ela assim, não era para você ficar desse jeito e tudo mais, você levou muito a sério o que eu falei e tudo. E aí ele desfruta dessa raça e tudo mais. É descrito que isso acontece também porque queria se mostrar o quão Rukmini era consciente de Krishna e quão Rukmini era mansa e humilde. Porque depois que Krishna tenta apaziguar ela e fica glorificando ela, ele vai dizer, ó Vaidarbhi, não fiques descontente comigo, sei que tens plena devoção por mim. Falei aquilo apenas de brincadeira, querida dama, porque queria ouvir o que você ia dizer, né? Também queria ver teu rosto com os lábios trêmulos, de zanga de amor, os cantos avermelhados de teus olhos a lançar olhares de lado e franzida a linha de tuas belas sobrancelhas. Então, depois que ele diz essas coisas e ela retoma, nesse estado ela fica, sorrindo acanhadamente enquanto lançava olhares encantadores e afetuosos ao rosto do Senhor, o melhor dos varões, Rukmini disse o seguinte, ó descendente de Bharata, de fato o que disseste é verdade, ó pessoa de olhos de lótus, sou deveras inadequada para a onipotente personalidade de Deus. Que comparação há entre este Senhor Supremo, que é mestre das 3 deidades primordiais e que se deleita em sua própria glória, e mim, uma mulher de qualidades mundanas, cujos pés são segurados por tolos? Sim, meu senhor Urukrama, repousas dentro do oceano como que com medo dos modos materiais, e dessa maneira, em consciência pura, apareces no coração como a super-alma. Vive sempre a combater os tolos sentidos materiais, e de fato, até mesmo teus servos rejeitam o privilégio da soberania real, que conduz à cegueira da ignorância. Rukmini está dizendo isso porque nos gracejos de Krishna ele diz que somente até mendigos adoravam ele, assim, né? Chamou os devotos rendidos assim como mendigos, assim, pessoas indigentes, assim, que não tem nada, me adoram. E aí o Rukmini diz, não, eles abandonam tudo porque eles sabem que não tem nada mais valioso do que você. E assim Krishna tentou se colocar numa posição muito inferior e tudo que Krishna falou contra ele foi usado a favor, né? Ao contrário da regra material no qual tudo que você diz ao seu favor é usado contra você, nesse caso tudo que Krishna disse contra ele mesmo, Rukmini usou a favor dele e para glorificar ele cada vez mais. Então, Krishna queria mostrar para todos nesse local que Rukmini estava numa posição excelsa em relação a todas as rainhas que ele tinha, que Rukmini era muito mansa, muito humilde, e ela sempre se rendia ao humor dele. Isso é descrito logo no início desse passatempo, porque primeiro ela fica muito chocada com o que ele está dizendo, mas depois que ele explica para ela o que está acontecendo, ela entra na brincadeira e também começa a glorificar ele. E é dito que quando Rukmini ganhou uma flor parijata de Krishna, Satyabhama ficou tão irritada quando viu aquilo, que ela só se apaziguou quando Krishna lhe deu uma árvore inteira com parijatas, com flores parijatas. E Rukmini viu Krishna dando uma árvore com flores parijatas para Satyabhama e não disse nada, e não ficou em nada agitada com isso. Então, Krishna queria mostrar a posição e a mentalidade de Rukmini, né? Então é isso, gente. Não quero me estender muito mais. Eram essas histórias que eu queria contar dessa raça conjugal maravilhosa de Rukmini e Krishna. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Leilani falou que estava lendo esse passatempo esses dias. Acho que não tem pergunta, né? Aí o Brahmarti colocou aqui assim, né? Varão vem de vara, girivara, escolhido, no sentido de que se escolhe aquilo que é melhor, por isso traduz-se como o melhor dentre. Palavras de Hridayananda Das Goswami.
O bom é que quando tem uma palavra de dúvida, assim, o Brahmarshi já, tô dando a live, ele já explica ali nos comentários, é ótimo. Então tá, gente, muito obrigada pela escuta de vocês, já que não tem perguntas, eu espero que vocês tenham gostado e que a gente sempre possa estar escutando esses passatempos de Krishna, as raças de Krishna, entendendo as minúcias dele, sempre buscando escutar, porque sempre tem significados confidenciais. Então é isso. Shri Rukmini Devi Ki Jai, Shri Krishna Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Boa noite para todo mundo. Ai, gente, como é que fecha isso?